people! Namastê, mon amores, que a deusa que vive em mim saúda a deusa que vive em vocês. O vídeo de hoje foi feito devido à demanda popular. Eu fiz uma votação no meu Instagram, vou colocar aqui pra Bia colocar, a Bia coloca aqui, e vocês escolheram que o tema do vídeo, que seria o vídeo dessa quarta-feira, seria a magia natural dos incensos. Como eu uso meus incensos, a minha coleção de incensos, inclusive estou aqui com o meu maravilhoso incenso de olíbano aqui para tentar trazer essa aura de meditação e intuição para esse vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas questões sobre incenso. Primeiro, os tipos de incenso, e segundo, as propriedades de cada essência dos incensos em geral. Então acompanhe esse vídeo. Meu nome é Winnie, sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Aproveita, se inscreve no canal, porque nós estamos rumo aos 2.000 inscritos. Espero realmente que no momento que esse vídeo tenha saído nós tenhamos batido os 2.000 inscritos no canal de YouTube. Também aproveita, meu querido, dá aquele like assim, dá aquele namastê em formato de like pra mim e toca aqui no sininho de notificação para você receber em primeira mão os avisos dos nossos vídeos. Então, Bia, minha querida fada, puxa a vinheta. Bom, pessoal, na magia natural a gente usa muitas ervas, muitos elementos da Mãe Terra, da Grande Mãe, e os incensos são esses, que são nada mais, nada menos do que ervas, madeiras ou resinas da natureza que a gente queima e usa as essências e os óleos desses incensos para fazer uma espécie de aromaterapia, para tratar o ambiente, para renovar as energias. E os incensos, eles lidam com dois elementos básicos da natureza, que é o fogo e o ar. Na natureza, na magia natural, a gente tem os 4 elementos da Mãe Terra: água, fogo, ar e terra, A gente sabe na química que existem milhares, centenas de elementos, eu sei disso, sabemos a tabela periódica, mas na magia natural a gente fala desses elementos mais básicos, E o incenso vai usar a energia dos elementos ar e fogo. E aí o incenso traz uma intenção, de quando a gente utiliza, a intenção de transmutar emoções, transformar a energia dos ambientes e ativar a nossa mente para alguma intenção específica. Porque o fogo, em todas as ciências, a gente sabe que o fogo é um elemento de transmutação, de transformação, é um elemento de mudança. A gente usa o fogo para transformar uma matéria em um outro estado dessa matéria, como por exemplo, o fogo aquece a água e a água sai do estado líquido e vira vapor, não é? Então, por exemplo, na química a gente usa o símbolo do delta. O delta significa fogo. Quando você tem lá a sua fórmula, a sua fórmula na química das soluções, você usa o fogo demonstrando que aquele elemento está passando por uma transmutação, uma mudança. Já o elemento do ar, ele é muito ligado à nossa mente. Ele é um elemento ligado à inteligência, à criatividade, à leveza, tanto que no zodíaco os signos do ar, que eu não me lembro quais são agora, mas são geralmente os signos mais ligados com a inteligência, com a comunicação. Gêmeos, por exemplo, é um exemplo, se eu não me engano, de signo do ar. São signos conectados com essa questão da mente, da criatividade, da comunicação. Já os signos do fogo são realmente transmutadores de emoção, e o fogo também trata muito de paixões, e por paixões eu não estou dizendo apenas paixões amorosas, mas paixões, a vontade de fazer alguma coisa. Então o incenso, ele junta esses dois elementos, porque ao mesmo tempo que ele está transformando uma energia ambiental, ele também está ativando alguma sensação no nosso cérebro, O olíbano mesmo que eu estou usando, ele tem aquele cheirinho de incenso de igreja, porque realmente existia, no presente dos 3 magos, vocês vão lembrar, presente dos 3 reis magos, eles davam mirra, incenso e ouro. E esse incenso provavelmente era o olíbano, que vem de uma resina de uma árvore, e ele tem toda essa questão de intuição, de resignação, de meditação, que é muito encontrado dentro das igrejas católicas, porque quer colocar aquele ambiente para você rezar, ficar mais contrito, quietinho. Então eu coloquei esse incenso aqui para ficar um pouco mais calmo, e um pouco mais intuitiva para fazer esse vídeo com vocês. Mas eu agora percebi que não faz sentido, porque eu estou usando o citrino, que é uma pedra de energia, então essa conta minha não foi muito bem fechada, não.
E aí eu tô usando uma cor, o preto, que é a cor da proteção. Então assim, todas as minhas energias estão trocadas, porque eu não montei esse look de forma intencional, né? E agora que eu fui perceber realmente que faltou a intenção. Mas vamos lá. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Os incensos estão ligados a ervas e resinas que a gente usa na magia natural. E aí eu gostaria de saber que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça 2 vídeos, um falando sobre os 4 elementos e os poderes dos 4 elementos da natureza na magia natural, e também, que também vão inclusive influenciar na montagem do seu altar de bruxinha, que eu ainda não tenho, que eu ainda não encontrei o espaço para isso, mas vou montar. E também um vídeo falando sobre ervas naturais, sobre as ervas, as madeiras, as resinas que a gente usa em chás, queimando, a gente sopra canela, a gente sopra alecrim, e como é que essas ervas elas trabalham as nossas energias. E aí obviamente que esse vídeo eu vou falar de ervas mais básicas, que são as ervas que eu tenho em casa, inclusive na cozinha, né, que a gente usa para cozinhar. Então comentem aqui se vocês querem esses vídeos, o poder, né, o poder, a energia dos elementos naturais, dos 4 elementos naturais, e a questão das ervas naturais. Também estou devendo um vídeo sobre as fases da lua, mas vamos passando esses vídeos para sempre. Hoje eu vou falar de uma coisa mais prática, que é o incenso. E é o quê? bom, incensos eles vêm em 3 tipos geralmente. Então a gente tem o incenso mais básico, eu tô pegando um de almíscar aqui, que são essas varetinhas que elas são industrializadas, né? E elas, você coloca, eles colocam nela uma essência industrializada, provavelmente. A maioria delas não tem nada, quase nada de natural dentro delas. E algumas pessoas inclusive dizem que elas são tóxicas. Eu não sei, uso essas varetinhas há muito tempo e não sei dizer. Essas varetinhas, elas não têm muita coisa do elemento natural. Então, do ponto de vista da aromaterapia, elas não vão servir tanto, porque elas não têm os óleos essenciais naturais, né? Elas não são artesanais, elas não têm tanto da resina, né, que vem da natureza. Mas do ponto de vista da magia natural, como a magia natural, ela mexe com intenções, eu já falei isso no vídeo sobre cristais, a magia natural mexe com intenções, com desejos, com desejo de transformação. O incenso da varetinha vai servir sim, porque ele vai se alinhar, né, a sua intenção. E obviamente que a essência dele pode ser trabalhada de acordo com, né, os cheiros e tal, e obviamente que eles na indústria fazem essas essências de forma a trazer algum tipo de mudança espiritual e mental também. Então a gente tem, esses aqui são os mais fáceis de encontrar e os mais baratos. Uma caixinha dessa com 8 varetas não costuma custar mais de R$3, e você encontra basicamente em qualquer lugar. Você encontra tanto em lojas, né, que vendem produtos mais religiosos, espirituais, esotéricos, como você encontra até em banca de jornal para comprar. Eu tenho várias dessas bichinhas aqui, porque elas são as mais baratinhas. Então eu tenho o que? 6 dessas aqui, talvez eu tenha até mais delas, né? E eu comprei cada uma mais ou menos alinhada com uma intenção que eu queria, porque não vamos ficar gastando dinheiro nem para nos tornarmos bruxas, né, meus amores? Aí a gente tem a segunda varetinha, que é igual essa aqui. Eu vou pegar a varetinha do olíbano. Essas varetas, elas são incensos naturais. Elas são de varetinha ainda, mas elas são naturais e são feitas de forma artesanal. Então elas são mais grossinhas, e aqui realmente existe uma parte muito grande, uma concentração muito grande da erva ou da resina natural. Então essa, por exemplo, são incensos de olíbano. E o cheiro, e eu tinha, né, acho que tenho a varetinha artificial de olíbano, e o cheiro é muito diferente. Esse aqui é muito mais forte. Elas inclusive têm um cheiro que não lembra perfume, elas lembram realmente madeiras aromáticas queimadas, porque essas varetinhas fininhas fabricadas, elas têm um cheiro meio lembrado a perfume, não tem um cheiro tão forte. As varetas artificiais as varetas artesanais têm um cheiro muito forte, e elas são bem mais caras. Então essa aqui com essas varetas aqui, que são de longa duração, elas chegam a durar mais ou menos 1 hora, né, que é um tempo de uma meditação. Essa aqui custou R$12 a caixinha com 8 varetas, R$13, tá até escrito aqui. E essas aqui você vai encontrar ou na internet ou em lojas esotéricas, você não encontra por aí como as outras varetinhas, né? Eu tenho essas duas aqui, que é a de olíbano e a de lavanda, e essa aqui que eu tenho, a varetinha igual de lavanda,
Vou mostrar aqui pra vocês. E, gente, o cheiro é muito diferente. Essa aqui realmente tem um cheiro da erva da lavanda queimada, como se você queimasse as folhas de lavanda, as flores. Então tem aquele aspecto da fumaça, do queimado. Essa aqui parece que você tá botando, digamos, vaporizando um perfume de lavanda. Inclusive, acho que essa aqui até acabou. Mas assim, quando eu quero o cheirinho, né, só o cheirinho pra ficar aquela coisa perfumosa, eu uso essa. E quando eu realmente estou querendo usar ela com alguma intenção, eu uso essa aqui, que tem um cheiro mais forte, inclusive. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E por último, a gente tem os incensos naturais, que são, primeiro, a queima das folhas. Eu já fiz no meu Instagram, vou colocar aqui, vou pedir a Bia para colocar aqui, imagens do processo de transformar as folhas em incenso. Eu tinha umas folhas de alfazema, alfazema é a prima da lavanda, né, a prima pobre da lavanda, e aí eu sequei as folhas da alfazema no varal durante 14 dias, e depois eu enrolei elas com barbante e fiz um chumaço, que são os incensos de folha seca. E aí eu coloquei fogo nesses incensos e vaporizei na casa. Então é a forma mais orgânica e natural de você fazer o incenso, que é esses chumaços de folhas secas, que você pode inclusive misturar essências. E obviamente você vai usar cada uma vez, né? Você vai pegar as suas ervas, dá pra fazer com alecrim, por exemplo, com tomilho, né? Com a rama dessas folhas, você enrola elas em barbante e depois queima. As folhas secas, tá, gente? E aí a gente tem as resinas, né? Que é por acaso que, por exemplo, tem a madeira do palo santo. O palo santo é uma madeira muito aromática e ela tem uns óleos muito fortes e ele não queima todo, vocês estão vendo que demora para queimar. O palo santo é uma dessas ervas naturais, você encontra pela internet com tranquilidade ou em lojas esotéricas, ele não custa caro. Eu paguei R$15 meio quilo disso aqui e essa é a primeira varinha que eu tô usando já tem uns 3 meses e ela não acaba. E então ela é natural e ele derrete os óleos, né? E esses óleos que dão aquele cheiro. E por último a gente tem as resinas mesmo. Aqui eu tenho um saquinho de mirra e aí eu tenho a varetinha de mirra. Gente, o cheiro é muito diferente, mas obviamente que eles são parecidos, mas esse aqui é muito mais concentrado e ele tem esse cheiro que lembra uma coisa meio acarvoada, né, relacionada a carvão, porque você põe fogo nele, né? E como é que a gente usa essa resina? As principais que a gente encontra são mirra e o olíbano nessa forma. Você vai pegar o seu cadeirãozinho de bruxa, né, vai colocar a erva dentro e aí você vai acender esses carvõezinhos que você compra para usar principalmente narguilé. Eu sei que as pessoas que têm narguilé usam aqui. Você acende o carvãozinho e bota lá para ele defumar. E aí essa resina ela vira um óleo nesse carvão e dá um cheiro impressionante, né? Então são os tipos básicos de incenso que a gente tem. E agora eu vou falar com vocês sobre as propriedades, os usos, as intenções que vocês vão colocar e quais incensos vocês podem usar para cada uma dessas intenções. Então eu acho que eu coloquei 5 ou 4 tipos de intenções que você pode usar os incensos. Então, começando, por exemplo, para momentos de meditação e conexão espiritual. Como eu já disse, o olíbano é sem dúvida um incenso impressionante para isso. Ele tem aquele famoso aroma de igreja, né? Inclusive é usado nas igrejas e leva essa intenção espiritual e mental de você se conectar com a poder superior ou então de você meditar e se conectar com si mesmo. A mirra, na mesma situação, que inclusive é muito cheirosa, maravilhosa, também tem toda essa intenção de conexão com o espiritual, de momentos de meditação, de relaxamento e de oração. Então, se você não é uma pessoa de prática neopagã, mas você é cristã, você pode muito bem usar o incenso de olíbano e mirra para acompanhar suas orações para Deus, para Cristo. Não há nenhum problema quanto a isso, né? E também temos para esse momento o sândalo. O sândalo também é
um incenso ligado à meditação e espiritualidade, e aí você vai encontrar ele nos 3 tipos, né? Nessa varetinha, no incenso não artificial e também na resina para você queimar. Então são 3 ervas que eu tenho, 3 incensos que eu tenho, que eu sei que tem relação com essa conexão espiritual, que são ótimos para você fazer meditação, junto com aquele seu cristal de quartzo, junto com aquela ametista roxa sua maravilhosa para você fazer, se conectar com os poderes superiores ou consigo mesmo. E aí a gente tem uma coisa que é muito importante aqui, pelo menos para quem acredita em energias, em troca de energias, que é a purificação e o bloqueio de energias negativas. Então a gente tem vários incensos que servem para isso. O Palo Santo, do meu ponto de vista, é o campeão da limpeza energética. Ele é o que eu acendo. Como é que eu faço? Eu deixo ele na boca do fogão por 1 minuto, ele tem que ficar no mínimo 1 minuto no fogo, e aí ele vai acender e você pode passar pela casa, fazendo sempre os círculos no sentido anti-horário, que é para bloquear energias negativas. Sabe que quando acontece aquela pessoa que chega na casa, ela traz com ela tudo de ruim? E você fala, nossa senhora, eu tô me sentindo vampirizada por esse ser humano. Quando essa pessoa sair, você usa o Palo Santo, meu filho, para limpar as energias daquele ser humano. Então eu acho que é um campeão. A sálvia também é uma erva muito interessante de você fazer os chumaços de sálvia e queimar, também muito interessante a sálvia branca. E a gente tem, eu tenho alguns aqui, né, porque a gente precisa de uma a gente precisa de uma limpeza. Eu tenho aqui também a citronela e o sândalo, também podem ser usados para limpezas energéticas e espirituais. E a citronela, se for a citronela verdadeira, né, que não foi essa artificial, ela tem um efeito inseticida, o efeito inseticida, né? Ela afasta os insetos. Então você junta a sua limpeza energética com uma limpeza dos mosquitinhos que ficam te azucrinando. Então se você encontrar dessa citronela não artificial, das varinhas mais grossas, compra, porque você vai estar matando, não gosto de usar essa expressão, você vai estar matando 2 muriçocas com uma palmada só, porque coelho, infelizmente, a gente não tá matando, né, gente? Então a gente tem sândalo, a gente tem citronela, a gente tem o incenso de arruda, porque a arruda, a gente sabe, junto com sal grosso, é excepcional para bloqueio de energias negativas e limpar os ambientes, as energias, né? E também podemos usar os incensos de canela e de cânfora. Eu não gosto muito nenhum dos dois, porque o aroma pra mim é muito ruim. Mas você tem várias opções aí para fazer suas limpezas energéticas, mas eu recomendo o Palo Santo porque ele é assim, médico geral das limpezas energéticas. E aí, se você é uma pessoa romântica, né, que quer estimular o amor, né, o romance e a autoestima, você pode usar incensos de rosa vermelha, de jasmim, de baunilha, de rosa branca. E eu, como não sou uma pessoa fofurinha, eu descobri que eu não tenho nenhum desses incensos aqui em casa. Tal pessoa não tenta estimular amor e romance nessa casa sou eu. Então eu não tinha nenhum desses incensos, mas eu estou dizendo aqui pra vocês que jasmim, as rosas, incensos de rosas e incensos de baunilha são ótimos para essa questão de estimular o romance, o amor e a autoestima também. Não precisa necessariamente ser romance com outra pessoa, tá? Mas se você quer estimular, você compra esses. Eu não tinha nenhum. Acho que também deve dar para fazer um chumaço de folhas de jasmim e de rosa para queimar. Uma hora eu vou comprar um incenso desse, experimentar e dizer para vocês se ele fez alguma questão, porque vocês sabem que nem meu quartzo rosa tá servindo para nada, né? E por último, a gente tem os incensos, né, de abrir caminhos, os incensos de gerar prosperidade, de dar energia, que são incensos de canela, alecrim, hortelã, eucalipto e almíscar, também é um. Inclusive esse dizem que é um afrodisíaco, mas eles são incensos energizantes, para chamar energia, para fazer as coisas trabalhar, ter prosperidade em casa. Inclusive, se vocês olharem, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre ervas, todos esses incensos que eu falei são feitos com ervas de prosperidade, ervas energéticas, que inclusive do ponto de vista medicinal, como é o caso do alecrim e hortelã, são ervas que podem ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade e de transtornos de depressão. Então elas são ervas realmente maravilhosas. Inclusive eu amo um chá de alecrim com hortelã. Porque ele é gostoso? Não, eu tenho horror de chá, mas eu amo o efeito que ele dá, porque até o cheirinho do alecrim e da hortelã dá aquela vontade de fazer as coisas. E a canela, obviamente, que é
A erva, não é erva, né? Canela é o quê? A canela acho que é uma resina, né? É uma resina da prosperidade. Inclusive, uma coisa que todas as bruxinhas, ou quase todas fazem, inclusive minha mãe, é soprar canela na porta da frente para casa, para dentro da casa, no primeiro dia do mês, que é para soprar prosperidade. Você também pode soprar o alecrim. Bota na mãozinha, sopra no primeiro dia do mês para levar prosperidade e energia e grow power para dentro de casa. Então eu também não tenho muitos, eu só tinha de almíscar aqui e acabei de perceber, né, que eu não tinha tantos incensos assim. E por último, os meus favoritos, que são os incensos para tranquilidade, porque obviamente eu sou uma pessoa nervosa que precisa ser tranquilizada. Então eu tenho aqui os carros-chefes, que são, né, a alfazema, que eu tenho desse aqui, a lavanda, que eles têm um cheirinho maravilhoso, e a lavanda, que não tem um cheiro tão maravilhoso quanto esse aqui não, mas ele é muito bom. Ele realmente dá uma calma maravilhosa, e eu realmente preciso muito me acalmar. Então esses são os carros-chefes. Também você pode usar incenso de anis estrelado. Anis também é uma erva, eu acho, uma resina. Anis estrelado, calmante, você pode fazer um chá de anis estrelado, e elas são todas calmantes. Isso aqui é ótimo para quando você está precisando acalmar, também ajuda a dormir. E aí você pode fazer, inclusive, como eu fiz, que é fazer os chumaços das plantas da lavanda e alfazema e queimar dentro de casa. Então é isso, meus amores, meus queridos seguidores. Isso é que eu tinha para oferecer para vocês no vídeo de hoje. Agradeço por terem escolhido esse tema, porque eu tava com muita mais vontade de falar de incenso do que de falar de finanças. Porque eu falar de finanças seria hipocrisia, né? Eu podia usar aquele meme do enfim a hipocrisia pela primeira vez na minha vida. Porque, gente, eu sei tudo sobre finanças, eu acompanho um monte de canal de finanças, mas eu não aplico na minha vida. Então, né, por que eu ia falar de um trem que eu não aplico? Ia ser o famoso vídeo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, agradeço a vocês por terem escolhido o tema dos incensos, porque esse, embora eu esteja ainda aprendendo, eu uso muito mais do que as dicas de finança que tem aí pela internet. Existem vários outros canais que falam sobre isso, inclusive um canal chamado Para Fazer Mais, que eu posso linkar aqui embaixo para vocês saberem mais sobre finanças, tá? Gostaria de aproveitar o ensejo do encerramento para convidar vocês para conhecer o meu Instagram, @freewinnie1. Ele ficou apagadinho por um tempo, mas agora eu tô repostando muito, tá tendo post quase todos os dias lá. Também quero convidá-los para conhecer o meu segundo canal, que é o canal Leia Preta Leia, que ele é voltado para literatura e produz vídeos, né? Os vídeos do Leia Preta Leia saem todas as segundas-feiras, inclusive o vídeo dessa semana tem tudo a ver com ervas e flores e romance, porque é a minha resenha do livro Anne de Green Gables, que todo mundo ama, né? Aproveito mais uma vez para te pedir, menina, para deixar aquele like, porque aí o YouTube fica sabendo que você gostou do meu vídeo e passa a te oferecer mais vídeos meus sobre o assunto ou parecidos. É isso, fico por aqui, beijos e até a próxima!